Era meia-noite. Uma bruxa, num castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Pensou que eu ia te contar uma história de terror, né? O que eu vou fazer mesmo é explicar o que é uma narrativa. Sem medo, vamos espantar qualquer dúvida sobre esse assunto, porque em bom português é tempo de estudar. Gente, é muito simples. Narrar é contar uma história. Uma coisa que a gente faz praticamente o tempo todo. Você faz isso e nem percebe. Quando contamos para os amigos o que fizemos nas férias, compomos uma narrativa. E se faço uma redação sobre as minhas férias? Também é. As narrativas podem ser tanto orais quanto escritas. Narrar é isso, contar em sequência aquilo que a gente viu, ouviu falar, a história de um livro, de um filme, até aquilo que a gente inventa. E é também aquilo que o povo das antigas chamava de causo, sabe? E hoje? É treta que chama, né? Já que o clima hoje é de terror, eu vou mostrar esse livro aqui pra vocês, ó. 7 histórias para sacudir o esqueleto, escrito e ilustrado por Ângela Lago. O livro traz histórias que o pai da autora contava para ela quando era pequena. Ao todo, são 7 contos, ou seja, 7 histórias independentes. Posso ler as que eu quiser, na ordem em que eu quiser. Tem um jeito maneiro de escolher as histórias. É só abrir e ver o sumário. Aqui a gente encontra o título e a página inicial de cada conto. Deixa eu ver o que eu vou escolher para ler. Já sei, Encurtando o Caminho, página 15. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa já começava a escurecer. Só pelo comecinho, a gente começa a perceber alguns elementos da narrativa. Primeiro, aparece uma personagem, Tia Maria. O espaço é sugerido pelas palavras casa e escola. E o tempo também. Sabemos que a história acontece no passado, quando Tia Maria era criança. A palavra escurecer sugere que a narrativa se passa no finzinho do dia. Mas ainda falta alguma coisa. Os fatos! Ah, os fatos, é claro. Vamos a eles então. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Um cemitério na cena. O clima continua tenso. E o que isso pode acrescentar à história? Mortos, fantasmas, assombrações. Mas aparece outra personagem, a menina que entra no cemitério. O que será que vem por aí? Essa é a pergunta que naturalmente a gente faz nesse momento da narrativa. Será que é sempre assim? Se a história for boa. Exatamente. Isso é uma estratégia do escritor para que a história se desenvolva e a gente fique com mais vontade de ler. É o que chamamos de conflito gerador da narrativa. Acho que as ações da menina Maria vão gerar consequências. Você faz ideia de quais serão? Vamos relembrar a história. Maria viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu segui-la para cortar caminho. O que você acha que aconteceu depois? Opção A. Maria deu de cara com um fantasma. Opção B. Maria caiu em um túmulo e gritou. E opção C. Maria continuou andando com a menina. Vou continuar a leitura para você descobrir a resposta. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Palmas para quem pensou na alternativa C. Maria realmente continuou andando. E o que vai acontecer agora? Estamos ainda mais curiosos. Essa é outra estratégia do escritor. É captar nossa atenção em um momento tenso da história. É o clímax. Sabe o último capítulo da novela? Em que a vilã vai contar a verdade e de repente... Não perca as ofertas da semana. Sabão e... Entra o comercial. O clímax dá o suspense. E assim rola o desfecho, que conclui a narrativa.
E qual vai ser o desfecho da história da Tia Maria? Agora sou eu que vou deixar algo no ar para você descobrir por conta própria, lá na sala de leitura da sua escola. Se gostar, há também muitos outros contos de mistério bem legais. Eu sugiro Contos de Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. Boa leitura! Aluninhos queridos, hoje vimos o que é narrativa. Aprendemos que ela costuma ter conflito gerador, um clímax e um desfecho. E que as ações podem gerar consequências. Ok? Beijo, queridos! Até a próxima! Fala aí, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre a tipologia narrar e os elementos da narrativa. Então vamos definir aí o que é a tipologia narrar. São considerados da tipologia narrativa todos aqueles textos que possuem a função social de entreter e despertar a imaginação por meio da imitação da realidade. Para saber se um texto é narrativo, basta verificar se ele possui os elementos da narrativa. Que elementos são esses? Uma maneira fácil, simples e rápida de você decorar é com a sigla PENT. Então você pode pensar que os elementos da narrativa são PENT, que são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. A seguir, eu irei falar um pouco sobre cada um desses elementos da narrativa. Então, personagem. Personagem é qualquer ser que pratica ações em uma história. Pode ser ser humano, pode ser inanimado, pode ser um animal, qualquer ser que pratica uma ação dentro de uma história é um personagem. E há basicamente 3 tipos de personagem numa história. O personagem principal, que a gente chama de protagonista, é aquele que aparece na maioria dos capítulos da história e desempenha o papel mais importante. O antagonista é aquele que atrapalha o protagonista na realização do seu objetivo. É o rival, é o vilão da história. O coadjuvante ou coadjuvante são todos aqueles personagens que possuem participação na história, mas que não aparecem o tempo todo. Eles estão lá na história para normalmente ajudar o protagonista ou ajudar o antagonista. Então, esses são os personagens. E aí vai uma perguntinha para você. Na história da Branca de Neve, quem é o personagem principal? Quem é o antagonista? Quem são os coadjuvantes nessa história? Se você olhar aí na capa da imagem que eu coloquei do DVD, você pode já matar a charada rapidinho. Vamos para o próximo elemento aí da narrativa. Espaço. Espaço é o lugar ou os lugares onde a narrativa ocorre. O lugar desempenha um papel importante na história, pois pode adiantar certas sensações. Imagine uma jovem moça perdida em um bosque escuro, frio, com mau cheiro. Em um lugar desses, o que poderá acontecer? Você acha que poderá acontecer algo bom ou ruim? Próximo elemento da narrativa, o narrador. O narrador pode ser primeira pessoa, quando o narrador é um personagem e por isso ele participa da história, ou terceira pessoa, quando o narrador não é um personagem, ele apenas conta a história, ele não está participando da história. Como saber também se um texto está em primeira ou terceira pessoa? Você vai reparar pelos pronomes. Se usar o pronome eu, o texto está na primeira pessoa. Se usar o pronome ele ou ela, o texto está em terceira pessoa. Ok, pessoal? Essa aí é a minha dica. Tempo na narrativa. Existem 2 tipos de tempo numa narrativa. O tempo pode ser cronológico, que ocorre quando a passagem de tempo segue a ordem do relógio. É marcado por algumas palavras, os advérbios de tempo. Ontem, uma semana depois, algum tempo depois, às 6 horas e etc. E também nós temos o tempo psicológico, que ocorre quando o personagem está pensando, imaginando, relembrando ou sonhando. É um tempo que não se pode contar no relógio, pois o que durou uma década num sonho pode ter passado no tempo cronológico em apenas uma noite. E o próximo aí é o enredo. O último elemento de uma narrativa, dos 5 elementos do PENT, é o enredo. O enredo é o esqueleto de uma narrativa, pois é ele que sustenta a narrativa. O enredo possui basicamente 3 partes.
introdução, que é nesta parte onde são apresentados o lugar e o personagem principal, e normalmente nessa introdução tudo está em harmonia. Depois vem a complicação ou o conflito. Nesta parte surge um problema que tira toda a harmonia da história e que precisa ser resolvido rapidamente. O conflito ele precisa ser resolvido rapidamente, e é nessa parte que surge o protagonista, o herói, né? Desfecho ou clímax é a parte mais dificultosa da história, em que o personagem principal mais se arrisca para depois conseguir resgatar uma paz ainda maior do que aquela que havia no começo da história. Então, agora vamos concluir aí esse nosso vídeo. Sendo assim, para saber se um texto, seja ele pequeno ou grande, se encaixa na tipologia narrativa, basta checar se ele possui esses 5 elementos, o pente. Observação: para fazer parte da tipologia narrativa, é importante que haja todos os elementos da narrativa no texto. Uma música, por exemplo, pode ou não ter elementos da narrativa. A esse fenômeno damos o nome de narratividade, tá bom, pessoal? Oi, galerinha top da Escola João Paulo II. Pessoal, então, vamos fazer o seguinte agora. Corra aí e pegue o seu livrinho, tá bom? E traz também um lápis, um caderno, porque talvez tenha importantes anotações para você fazer nessa aula. Vá lá! Pegou? Muito bem. Então, gente, vamos lá, com muita alegria começar esse momento, né, de encontro, de estudo, fazer ele valer a pena. Eu quero dizer a vocês que nós vamos retomar várias questões que nós iniciamos no início do ano, quando ainda podíamos nos ver ali em sala de aula presencial. Certamente você lembra que nós discutimos algumas questões sobre o que era um texto narrativo, quais eram os elementos da narrativa, né? Falamos sobre personagem, sobre os tipos de narradores, falamos sobre tempo, sobre espaço, e começamos a falar também um pouco sobre o enredo desses textos narrativos. Mas aí veio a pandemia, que acabou nos isolando por completamente desse contato, dessa troca de conhecimentos. Por isso, pessoal, foi colocado aí 2 vídeos anteriores ao início da aula, para que você pudesse relembrar aqueles conceitos que foram discutidos e também construídos com você em sala de aula. Espero que tenha ajudado e que você tenha relembrado aí esses assuntos. Mas eu queria frisar aqui nessa nossa aula de inauguração o enredo, tá bom? O enredo dos textos narrativos. O enredo, pessoal, nada mais é do que a própria história, ou como ela é construída. Você sabe que toda história, para ser contada, para ser desenvolvida, ela precisa ter algumas partes, né? Geralmente essas partes é o começo, é o meio e o fim. Quando você está assistindo uma novela, né, ela tem ali o início dela, e aí tem o meio, que é uma parte bem extensa, e vai chegar um momento que a novela vai acabar, né? Vai chegar ao fim daquela história. Então, geralmente, a gente conta histórias nessa sequência que a gente chama de sequência linear, quando ela parte do início em rumo ao final, tá bom? Há também algumas histórias, você já deve ter assistido alguns filmes ou lido algum livro, em que a história ela começa pelo final e depois, através de vários flashbacks, você vai entendendo o começo e o meio. Você já assistiu algum filme assim? Tenho certeza que sim. Isso aí são histórias que a gente chama de histórias não lineares. Por quê? Porque ela não seguiu a linha do tempo, tá certo? São histórias não lineares. Mas nós vamos falar aqui sobre histórias lineares, essas histórias que seguem uma sequência temporal, cronológica, tá bom? Então, as histórias
como um todo, ou de forma geral, elas sempre começam, e aí eu quero chamar a sua atenção aqui para o gênero conto. Nós tivemos uma aula em que nós falamos do conto para vocês também, né? Que os contos são pequenas histórias, né? São pequenas narrativas, porém elas são muito envolventes, elas chamam muito a nossa atenção, tem poucos personagens, tem ali um fato que vai prender a nossa atenção e vai ter um final que geralmente, pessoal, é importante dizer a vocês, os finais dos contos, geralmente eles são surpreendentes, são assim, até vamos dizer, inesperados, tá certo? Essas são as características de um conto comum, tá? Então, a gente vai estar trabalhando bastante contos aqui no decorrer dessas aulas remotas, e é importante que você não esqueça dessas características. Mas vamos falar então agora das partes de um conto ou de um texto narrativo linear, tá bom? Então, toda história, todo conto, geralmente ele vai começar com o que a gente chama de situação inicial. A situação inicial é o começo da história, é uma apresentação dos personagens, de onde eles estão, como vivem. Geralmente, as histórias começam com um fato comum, um fato em que tudo está muito bom, tudo está muito bem. Mas, em pouco tempo, surge o que a gente chama de conflito. O que é conflito? Bom, pessoal, conflito vai ser o problema. Toda história, ela tem, você vê isso muito nas novelas, ela tem que ter um problema para que prenda a minha atenção, para que prenda a sua atenção. Eita, e agora? O que é que vai acontecer? A história começou tudo muito bom, com tudo muito bem, e de repente surge aquele problema, né? E é esse conflito, é esse problema que vai causar na gente o nosso interesse pela história, e aí a história vai seguir mostrando um desenrolar, ou seja, vai contando o que vai acontecer, o que vai acontecendo, que fatos vão surgindo para que aquele problema se resolva. E aí, pessoal, quando a gente continua lendo ou assistindo uma história, chega aquele momento mais esperado. Ou seja, é aquele momento que o bem vence o mal, que o herói destrói o antagonista, destrói o vilão. Esse é o momento que eu e que você, quando está lendo ou assistindo uma história, a gente quer ver muito, né? É o que a gente chama de clímax. O clímax é o ponto alto, é o ponto principal, é o ponto mais esperado de uma história. E após o clímax, após o bem triunfar, aí nós vamos nos encaminhar para o desfecho. O desfecho já está falando, é um fechamento, é o final da história, tá certo? Então, essas são as partes de um conto, de uma história linear. Ela começa com uma situação inicial, aparece então o problema, o conflito, vai então surgindo os acontecimentos que vão nos levar para aquele momento mais esperado, que é o clímax, e então vem o final, que é aquela forma de mostrar que tudo ficou bem novamente, assim como era no início da história, tá certo? Os contos de fadas até terminavam com um bordão, e todos foram felizes para sempre, né? Então era assim que geralmente os contos de fadas terminavam, né? Era o desfecho da história, tá bom? Bom, gente, é importante saber sobre essas partes de um texto narrativo, porque aí a gente começa a compreender melhor todo e qualquer conto que a gente vai ler, todo e qualquer texto narrativo, até as novelas e filmes que a gente costuma assistir, tá bom? Então agora, sem mais delongas, eu te convido a participar de uma leitura, a leitura de um texto que está aí na página 12.
já está com seus livros em mãos, né? Tenho certeza que você já correu e já pegou os seus livros, tá bom? Então, abra aí na página 12, porque nós vamos ler um texto chamado A Orelha de Van Gogh. O quê? Van Gogh? O que é isso? Quem é esse? Muito bem, pessoal, é interessante se perguntar mesmo. Quem é esse Van Gogh? O que tem a ver essa orelha? Sobre o que esse texto vai falar? É importante refletir, mesmo no iniciozinho da história, com o título já dá para a gente refletir bastante sobre, ou nos adiantar sobre o que o texto vai trazer. Mas aí eu queria perguntar, alguém já ouviu falar nesse nome Van Gogh? Eu acho que um ou outro já ouviu falar. É um pintor? Muito bem, pessoal. Van Gogh, ele foi um pintor holandês extremamente famoso, ainda é nos dias de hoje, porque as suas obras estão espalhadas por vários museus do mundo, né? Então, o Van Gogh é certamente um grande pintor do mundo inteiro. Você quer saber mais sobre ele? Faz uma pesquisa aí no Google e procure quem foi Van Gogh, quais as obras de Van Gogh, tá bom? Esse texto aqui com certeza vai te ajudar a descobrir um pouco mais sobre esse famoso pintor. Mas antes de a gente começar a ler o texto, vamos fazer o seguinte, vamos ler o pré-texto, ou seja, é o texto que está acima do texto que nós vamos ler. Sigam aí comigo, ó. O que vem a seguir diz o seguinte, escrito por Moacir Ciliar, o conto que você vai ler agora trata com humor melancólico de uma situação difícil vivenciada por pai e filho. Leia o título que menciona um importante pintor holandês do século XIX, ou seja, pessoal, esse pintor é lá do tempo de 1800 e bolinha, tá bom? Depois converse com os colegas a respeito da questão. Por que será que o título do conto faz referência à orelha desse pintor? Bom, isso aí é um mistério que nós vamos ter que descobrir com a leitura, né? Então, te convido agora a ler comigo. Pessoal, é bom também só atentar antes da leitura para o autor. Aqui no pretexto ele já fala um pouquinho do Moacir Ciliar. Ele nos apresenta o autor desse texto. É importante você lembrar e saber que toda história ela tem um criador. Esse criador de histórias, a gente dá um nome especial a ele, se chama autor. Se você, aí na sua casa, criar uma história, você também pode ser o autor da sua própria história, tá certo? Assim como eu e qualquer pessoa que use a criatividade e as letras para poder escrever uma história, perfeito? Vamos fazer o seguinte, antes mesmo da gente começar o texto, vamos descobrir um pouquinho mais sobre o Moacir Ciliar. Pega o teu livro aí na página 13, na lateral do livro você vai ver que tem autor, e lá está falando um pouquinho sobre o Moacir Ciliar. Eu acho interessante a gente ler um pouquinho sobre o autor, porque o autor, ele também nos ajuda a entender a sua própria obra, a sua própria escrita. Então, vamos descobrir um pouquinho mais sobre o autor dessa história que nós vamos ler já já. Diz o seguinte aqui sobre Moacir Ciliar. Ele nasceu em 1937 e faleceu em 2011. Bom, faz pouco tempo que ele morreu, né, gente? 2011 não é tão distante assim de 2020. Ele teve a sua formação profissional em letras e também ele uniu, na verdade, as letras e a ciência, porque, na verdade, o Moacir Ciliar, ele era médico, isso mesmo, ele era médico, mas ele também tinha um grande amor pela literatura, por isso ele se tornou também um escritor. Então, nós temos aí justamente isso, ó, quando se tornou um médico, especialista em saúde pública, aliou as duas áreas, abordando a temática médica em muitas de suas obras. Desde a adolescência, ele se dedicou à literatura, certo? Sobretudo aos contos pelos quais ele é aclamado, ou seja, ele se tornou famoso.
Entre as suas principais obras do gênero conto estão As Histórias da Terra Trêmula, O Anão do Televisor, Contos Reunidos, Histórias para Quase Todos os Gostos e Pai e Filho, Filho e Pai, tá certo? Ele também, gente, era filho de imigrantes europeus, ou seja, os pais deles não eram brasileiros, tá certo? Era judeu. E o autor, ele também se valeu em suas obras, em suas temáticas, justamente do judaísmo, né, que consolida efetivamente o livro A Mulher que Escreveu a Bíblia. Também ele se tornou membro da Academia Brasileira de Letras e o autor escreveu para um público infanto-juvenil, como vocês que estão aí na pré-adolescência e adolescência, e para o público adulto. Esse é o Moacir Ciliar, o autor, o criador do texto A Orelha de Van Gogh. Se quiser saber mais sobre o autor, você também pode fazer uma pesquisa aí no Google e conhecer muito mais sobre o Moacir Ciliar e outros textos dele que foram inclusive mencionados aqui na sua biografia. Tá bom, pessoal? Então, sem delongas, vamos ler comigo. Pegue aí o seu livro e acompanhe a leitura do texto. Diz o seguinte, o texto começa assim, ó. A Orelha de Van Gogh. Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores uma importante quantia e não tinha como pagar. Mas se faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Meu pai era um homem culto, inteligente e muito alegre. Não concluíra os estudos. O destino o confinou no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Os fregueses gostavam muito de papai, entre outras razões, porque ele vendia fiado e não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era bem diferente. Esses energéticos senhores queriam saber de dinheiro, do seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia, no momento era conhecido como um credor particularmente implacável, ou seja, ele não deixava barato, ele queria receber o que lhe era seu. Outro se desesperaria, outro pensaria em fugir, em se suicidar até, mas meu pai não. Meu pai, ele era otimista, como sempre, e estava certo de que ele daria um jeito. Esse homem, no caso o credor, ele deveria ter um ponto fraco. E é nesse ponto fraco que vamos pegá-lo, tá certo? Então, perguntando daqui e dali, papai descobriu algo promissor. O credor, que na aparência era um homem rude e insensível, ele tinha uma paixão secreta por Van Gogh. Isso mesmo, esse credor que queria saber do dinheiro dele, que era um excelente cobrador, ele gostava do Van Gogh. Sua casa estava cheia de reproduções das obras desse grande pintor, e ele tinha assistido pelo menos uma meia dúzia de vezes ao filme de Kirk Douglas sobre a trágica vida do artista. Meu pai retirou na biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o final de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta do seu quarto se abriu e ele surgiu triunfante e disse: "Achei!" Levou-me para um canto. Eu, aos 12 anos, era o seu confidente e cúmplice. E sussurrou, os olhos brilhando: "A orelha de Van Gogh, a orelha nos salvará." "O que é que vocês estão cochichando aí?" perguntou minha mãe, que tinha escassa tolerância
para o que chamava de maluquices do marido. Nada, nada, respondeu meu pai, e para mim baixinho, depois eu te explico. Depois me explicou. O caso era que Van Gogh, num acesso de loucura, cortara a orelha e a enviara à sua amada. A partir disso, meu pai tinha elaborado um plano. Procuraria o credor e diria a ele que recebera como herança do meu bisavô, que era amante da mulher por quem Van Gogh se apaixonara, a orelha mumificada do pintor. Ofereceria tal relíquia em troca do perdão da dívida e de um certo crédito adicional. Você está vendo aí a ideia que o pai do menino teve para pagar a sua dívida? O que você achou dessa ideia? Pois é, será que ele vai conseguir levar esse plano adiante? Vamos seguir o texto para descobrir, né? Que dizes? Minha mãe tinha razão. Ele vivia em outro mundo, um mundo de ilusões. Contudo, o fato de a ideia ser absurda não me parecia o maior problema. Afinal, a nossa situação era tão difícil que qualquer coisa deveria ser tentada. A questão, contudo, era outra. E a orelha? A orelha? Olhou-me espantado, como se aquilo não lhe tivesse ocorrido. Sim, eu disse a papai, a orelha de Van Gogh. Onde é que se arranja essa coisa? Ah, ele disse, quanto a isso, não há problemas. A gente consegue uma no necrotério. O servente é meu amigo, faz tudo por mim. No dia seguinte, saiu cedo. Voltou ao meio-dia, radiante, trazendo consigo um embrulho que desenrolou cuidadosamente. Era um frasco com formol, contendo uma coisa escura, de forma indefinida. A orelha de Van Gogh, anunciou ele, triunfante. E quem diria que não era? Mas por via das dúvidas, ele colocou no vidro um rótulo, Van Gogh, orelha. Quando chegou a tarde, fomos à casa do credor. Esperei fora enquanto meu pai entrava. 5 minutos depois voltou, desconcertado, furioso mesmo. O homem não apenas recusou a proposta, como arrebatara o frasco do meu pai e o jogara pela janela. Falta de respeito. Tive de concordar, embora tal desfecho me parecesse até certo ponto inevitável. Fomos caminhando pela rua tranquila, meu pai resmungando sempre, falta de respeito, falta de respeito. De repente, parou e olhou-me fixo. Era à direita ou à esquerda? O quê? Perguntei sem entender. A orelha que Van Gogh cortou era a orelha direita ou era a esquerda? Não sei, eu disse, já irritado com aquela história. Foi você quem leu o livro. Você é quem deve saber, papai. Mas não sei, disse ele desconsolado. Confesso que eu não sei. Ficamos um instante em silêncio. Uma dúvida me assaltou àquele momento, uma dúvida que eu não ousava formular, porque sabia que a resposta poderia ser o fim da minha infância. Mas... E a do vidro? A orelha que estava no vidro, perguntei. Ela era à direita ou era à esquerda? Mirou-me aparvalhado. Não, sabe que não sei? Murmurou uma voz fraca e rouca. Não sei. E prosseguimos rumo à nossa casa. Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja ela de Van Gogh ou não, verá que o seu desenho se assemelha ao de um labirinto.
Nesse labirinto eu estava perdido e nunca mais eu sairia dele. Assim, a gente termina esse conto do Moacir Ciliar. Então, pessoal, o que é que vocês acharam dessa história? Vamos pensar um pouco sobre ela? Deixa eu te fazer algumas reflexões para que você possa melhorar aí a sua compreensão. Você achou que ali nessa história que a gente acabou de ler tinha uma certa pitada de loucura? Será que o pai do garoto realmente era como a mãe dele dizia? O pai era cheio de maluquices? Você concorda com a mãe? Você achou também que no decorrer do texto, apesar de tudo, de todo o plano, você achou também que tinha um certo humor, uma certa graça, esse plano ousado, né? Vamos chamar de plano ousado. Você teria coragem de fazer um plano como esse? Tenho certeza que não. Eu, com certeza não. Tá certo? Gente, teve algum momento nessa história que você se surpreendeu, que aconteceu algo que você não esperava que poderia acontecer? Você achou que a ideia do pai do menino poderia ter dado certo? O que realmente atrapalhou essa ideia de dar certo? Por que será que o credor não acreditou nessa história? Será porque realmente ela era absurda? Ou será que tinha a ver com a história, se era a orelha direita ou se era a orelha esquerda? Bom, pessoal, são reflexões que a gente quer que você faça. Vou pedir a vocês que releiam o texto. Eu não vou fazer um resumo aqui sobre o texto, porque senão eu vou tirar aí a possibilidade de que você possa encontrar muitas respostas através da própria leitura. Então, eu vou sugerir aqui que vocês releiam o texto novamente, tá? Bastante interessante. Se surgir curiosidades, busquem também a ajuda do Google para conhecer mais pessoas, para conhecer algumas curiosidades que porventura surjam aí na sua mente. Feito isso, pessoal, lido e relido o texto, vamos ao dever de casa? Então, eu gostaria que você abrisse o seu livro agora na página 1415 e você vai perceber que aí nós temos uma interpretação textual. E o que é isso? Perguntas sobre o texto. Eu tenho certeza que você entendeu o que a gente quis passar para você com esse texto. Agora é com você. Pegue aí o seu material, o seu caderno e vamos inaugurar o caderno de língua portuguesa, a matéria de língua portuguesa. Vamos escrever perguntas e respostas sobre esse texto. Você vai ter até segunda-feira da outra semana para concluir essa interpretação textual. Mas não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje, tá certo? Comece, fique com os seus estudos em dia e segunda-feira a gente volta para conferir com vocês as suas respostas, tá bom, pessoal? Lembrando só mais uma coisa para que eu possa me despedir de vocês, esse texto, ele tem todas aquelas partezinhas do enredo que eu falei no início da aula. Tem a situação inicial, como é que o texto começa. Tem um problema, o conflito. Qual é o conflito desse texto? E aí tem o clímax, o momento mais esperado do texto. Qual era o momento mais esperado? O que é que você estava esperando, né, depois do problema que surge, que acontecesse? E, por último, como a história acaba, tá certo? Que é o desfecho. Pense sobre essas partes, leia o texto refletindo sobre isso e comece, então, a fazer o seu dever de casa. Um abraço para vocês e até a próxima segunda. Beijos, fui!